Bom dia a todos, um feliz sábado, uma alegria, um prazer poder estar aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus, principalmente neste momento que estamos vivendo, nessa semana, já desde a semana anterior, não é a questão da última semana de Cristo aqui na Terra, onde nós tiramos esses momentos, esses dias para relembrar aquilo que Jesus fez por nós e aquilo que aconteceu, realmente Ele fez porque tinha um propósito, eu e você. Então que Deus te abençoe esse momento muito especial de estarmos aqui na casa de Deus. Obrigado, pastor Robson, pelas palavras e sempre é muito bom poder estar conhecendo aqui aos irmãos. Estive aqui só uma vez, durante esse período que estamos aqui há um ano, quando teve a cantata de Natal. Eu conheci um irmão aqui quando cheguei no Rio Grande do Sul, que foi lá em casa me ajudar. Acho que ele é daqui, o irmão Gildo. Acho que não está aqui, né? Ah, do Guarani. Então tá bom. Pensei que ele era daqui. Eu lembro quando cheguei, ele foi lá me ajudar no segundo dia. Então pensei que ele era daqui, então da Guarani. Então tá bom. Então eu quero aproveitar aqui esse momento para nós estudarmos a palavra de Deus. Abra sua Bíblia lá no livro de Lucas, Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, esse trechinho aqui, ele é o momento onde Jesus está passando algumas orientações aos discípulos. Quando você vai ao capítulo 14, 15, 16 de João, ali você vê o que realmente aconteceu, logo após a ceia, tá certo? As orientações de Jesus aos seus discípulos. Mas aqui em Lucas 22, e quero ler a partir agora do versículo 20, Lucas 22, versículo 20. Diz assim: do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Então é quinta-feira à noite, certo? E na quinta-feira à noite, depois de algumas orientações antes, pré e pós. Mas até chegar esse momento, Jesus com os seus discípulos, ele está ali reunido com eles à mesa, e ao eles estarem ouvindo ali a forma como Jesus havia trabalhado com eles até o momento, há pouco tempo então, faltando a sua entrega, onde seria realmente traído, por isso que depois nos versículos abaixo, ele fala sobre a traição, e ele coloca assim: este é o cálice da nova aliança, e no meu sangue derramado em favor de vocês. Cristo estava se referindo então ao sacrifício, à cruz, o derramamento do sangue, aonde iria ocorrer a confirmação desta aliança. Aqui Jesus usa a palavra nova aliança. Seria tudo novo? O que significa esta nova, então, aliança? Vocês lembram que Jesus perguntou quando perguntaram para Cristo, qual o mandamento? E Jesus fala assim: um novo mandamento vos dou. A palavra novo aqui, ela tem um sentido único, porque o novo que nós encontramos na Bíblia é apresentado de duas formas. Por exemplo, aqui na nossa realidade, você pode dizer o seguinte: eu comprei um carro novo, certo? O que é um carro novo? O que seria um carro novo?
pode ser um carro 0 km, mas você talvez não compre um carro 0 km. Você compra um outro carro e você diz que comprou um novo carro. Ou seja, esse novo era o novo que já existia. Ele está apenas reafirmando, mas de uma forma assim muito importante, esta aliança. Qual é o significado, então, da palavra aliança na Bíblia? O qual seria a melhor definição? E sempre quando nós estudamos aliança na Bíblia, nós encontramos em diversos momentos, até mesmo na lição da escola sabatina. Nessa semana nós encontramos ali a palavra aliança. E qual seria o melhor significado para a palavra aliança? Qual a melhor definição que você daria? Pacto, união, compromisso, um concerto, casamento. Então, várias definições da palavra aliança. E como eu disse, na Bíblia nós encontramos em diversos momentos a palavra aliança. E aqui Jesus enfatiza: eis que vos faço a nova aliança, e que será derramado o meu sangue em favor de vós. Então esta palavra aliança, ela vem com um grande peso, uma confirmação de que seria algo verídico, confirmado através da palavra, através da profecia, aquilo que os profetas haviam apresentado sobre que Cristo viria morrer. Mas essa aliança, o que eu quero trazer aqui nessa manhã, essa confirmação, aquilo que vocês falaram, da importância de nós entendermos essa aliança para com Deus. E o motivo de eu e você estarmos aqui nessa manhã para celebrarmos esse Deus vivo que confirma essa aliança para conosco. E quando você vai, por exemplo, lá em Josué, vai lá na sua Bíblia, Josué capítulo 9, livro de Josué ali no Antigo Testamento, você vai ver ali 2 capítulos, tanto o capítulo 8 como o 9, que é uma confirmação desta aliança também presente para eles. Josué, ele substituiu um grande líder, que nós chamamos de Moisés. E desde Abraão, melhor, quando Deus chamou Abraão e também fez com Abraão uma aliança: de ti farei uma grande nação. E Deus havia explicado todo o processo dessa aliança e o crescimento e essa confirmação. Um detalhe bem importante, que existe, e nós temos que entender, que quando Deus chamou Abraão, Deus não fez um contrato com Abraão. Deus fez uma aliança, porque o contrato poderia ser quebrado, mas a aliança não poderia ser quebrada. E aqui você vai encontrar um contexto de Josué, onde ele substituiu Moisés e ele estava indo em direção às conquistas a Canaã. E quando Josué começa a conquistar Canaã, as terras, ali alargando as suas fronteiras, cidades ou países ou reis vizinhos começaram a ficar preocupados. Por qual motivo? Seríamos nós os próximos a sermos conquistados por Josué, por Israel? Então entra em cena aqui um povo, onde nós chamamos eles de gibeonitas. Eles vieram de Gibeon. Olha o que acontece aqui, lá no versículo 3, Josué capítulo 9, versículo 3. Diz assim: mas os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, usaram de astúcia. Astúcia é a mesma palavra usada lá de Gênesis 3, é usado aqui, de astúcia. Por qual motivo? Foram e fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos, odres de vinhos velhos, rasgados, cheios de remendos, calçando sandálias velhas,
e remendadas e vestidos de roupas velhas. E todo o pão que traziam para comer era seco e bolorento. Ou seja, eles se apresentaram desta forma para toda a liderança de Josué e os príncipes. Por qual motivo? Eles dizem ali, lá no versículo 6, e foram a Josué no arraial de Gilgal e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel, viemos de uma terra distante e queremos que vocês façam uma aliança conosco. Ou seja, o objetivo dos gibeonitas diante de Josué e toda a liderança qual era? Fazer uma aliança. Ou seja, um pacto, uma confirmação, algo irrevogável. E eles se apresentaram como vindo de longe. A Bíblia nos diz que eles começaram a conversar e Josué pergunta assim, mas de onde vocês realmente são? O que realmente vocês querem? Nós queremos fazer realmente uma aliança com vocês. Lá no versículo 14, diz ali que então os israelitas aceitaram os alimentos deles e não pediram conselho ao Senhor. Ou seja, eles não consultaram a Deus, porque aparentemente era algo simples de resolver e de tomar uma decisão. E lá no versículo 15 diz assim, então Josué concedeu-lhes, o que diz a sua Bíblia? Paz. E fez com eles aliança, de lhes poupar a vida. E os chefes da congregação confirmaram isso com juramento. Ou seja, os gibeonitas, eles queriam fazer uma aliança. Eles conseguiram? Conseguiram. 2 pontos que nós devemos ter em mente agora, a partir desta aliança. Bem importante. 2 pontos. Quais são? O contexto dessa aliança para os gibeonitas, que dá segurança a eles. Quais são ali, através do versículo 15? Primeiro deles, que diz ali, paz. Aliança, no seu contexto, rezava que os gibeonitas teriam paz. E o outro, que diz ali, poupar a vida, ou seja, proteger a vida deles. 2 pontos dessa aliança, paz e vida. Se eu perguntar a você, nesse contexto que vivemos de dia a dia, quem quer ter paz e vida? Quem quer ter paz e vida? Nós queremos ter paz e vida. E os gibeonitas, então, conseguiram. No versículo 16, diz que depois de 3 dias de terem feito aliança com eles, souberam que eram os seus vizinhos e que moravam perto deles. Então, volte aqui a sua mente, ao contexto aqui de Josué. Os gibeonitas falaram que queriam aliança e disseram que eles eram de qual lugar? Distante, muito longe. Mas o povo de Israel aqui, Josué e os líderes, descobriram que eles não moravam longe, mas que eles moravam pertinho. Em outras palavras, os gibeonitas mentiram. O que fazer agora? É o diálogo, a narrativa que diz os próximos versículos. O que nós vamos fazer com os gibeonitas? O que será feito com eles? Eles poderiam matar agora os gibeonitas como fizeram com os outros povos? Sim ou não? Não poderiam. Por qual motivo? Porque fizeram uma aliança. E quem Josué estava representando? Estava representando a Deus. Ele havia substituído Moisés, estavam crescendo, mas eles eram um líder representante de Deus. Lembra que nós lemos no versículo 14 que eles não consultaram a Deus e tomaram a decisão. Agora não poderiam voltar
atrás. O que é interessante nesse contexto? É um estudo bem aprofundado desse momento aqui. É tanto que nós vamos ver na Bíblia, em diversos momentos, entrando em cena os gibeonitas, depois disso que aconteceu. Não é somente aqui. Quando você vai, e não precisa ir na sua Bíblia, você pode ler depois, em Deuteronômio capítulo 20, existem as regras de guerra que Deus concedeu a Israel. E as regras desta guerra, existia ali uma regra bem importante. Alguns acreditam que os gibeonitas sabiam disto. E uma delas é o seguinte, que quando o povo de Israel estivesse nas nações vizinhas, eles poderiam dar paz e salvar a vida de alguns homens, de algumas nações. Mas quando a nação pertencia à região de Canaã, não deveria ter paz nenhuma. Deveriam todos serem exterminados. E os gibeonitas faziam parte dentro de Canaã. E pela regra, eles deveriam ser exterminados. E talvez alguns acreditam que os gibeonitas sabiam disto. Por isso provocaram esta aliança, porque o final deles, eles sabiam, morte. Mas agora eles não poderiam voltar atrás de Israel. Então Josué aplica a orientação divina da lei de guerra, que as nações que não pertenciam a Canaã deveriam se tornar então escravos. E os gibeonitas se tornaram escravos. Você pode ler aqui no versículo 22. Josué chamou os gibeonitas e lhes disse: por que vocês nos enganaram dizendo que moram longe, quando na verdade vocês moram aqui perto? Agora, pois estão sobre a maldição, e entre vocês nunca deixará de haver escravos. Função agora dos gibeonitas: escravos, e trabalho deles: rachar lenha e o que mais? Tirar água. Em que local eles deveriam fazer isso? Na casa de Deus. O objetivo de Josué, que os gibeonitas conhecessem verdadeiramente a Deus, o único Deus. Eles teriam que trabalhar para Deus, na casa de Deus. Um detalhe bem importante de tudo isso: toda vez que você vai encontrar na Bíblia relacionado a Gibeon, vai identificar algo que eles tinham de precioso no meio deles. E com certeza, aquilo que eles sabiam de fazer de melhor era mexer com água. Na região dos gibeonitas havia muito açudes de água. E com certeza eles tinham facilidade para tirar a água, agilidade. Então, Josué pega aquilo que eles sabiam fazer de melhor e os coloca para fazer aonde? Na casa de Deus. Para Deus agora. E assim é a história dos gibeonitas. Proteção. O que eles queriam? Paz e vida. Quando você vai mais à frente, o capítulo 10, Josué, um dia, está andando em Gilgal no acampamento e recebe uma mensagem dos gibeonitas. Quando você vai lá no capítulo 10, no versículo 6, olha o que diz aqui. Diz assim: os homens de Gibeon mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não deixe de ajudar estes seus servos. Venha depressa até aqui. Livre-nos, ajude-nos, pois todos os reis dos amorreus que moram nas montanhas se ajuntaram contra nós. Ou seja, aqueles reis souberam da aliança e pensaram: os gibeonitas nos traíram. Vamos agora matar os gibeonitas. E o que está acontecendo com os gibeonitas agora nesse momento? Eles estão com paz? Não. Estão com risco de vida? Estão. Para quem eles pediram socorro?
para Josué. E o que Josué teve que fazer? Ele teve que montar uma estratégia de guerra para proteger que povo? Os gibeonitas. Quem eram os gibeonitas? Escravos. Função deles? Rachar lenha e tirar água. A Bíblia nos diz que Josué preparou a sua estratégia de que forma? Tiveram que percorrer um caminho madrugada adentro, para que quando amanhecesse, eles estivessem prontos para a batalha, para proteger os gibeonitas, porque eles estavam correndo perigo de vida. A paz deles estava sendo tirada. Ele teve que fazer tudo isso porque havia sido feito uma aliança. E diz a Bíblia que eles percorreram, então, madrugada toda, amanheceu e começou a batalha. E você sabe que toda guerra traz seus traumas e problemas. Mas eles tiveram que fazer isso para proteger os gibeonitas. Eles não poderiam quebrar a aliança. Só que no percurso dessa guerra contra 5 inimigos, 5 reis, não estava fácil. Chega um momento que Josué tem uma coragem. Não sei se nós teríamos, e eu acho que não temos. E talvez, sendo incrédulo, não sei se Deus iria responder essa oração. Josué ora a Deus. E a oração dele é uma oração de coragem. Volto a dizer, não sei se teríamos coragem. Eu acho que não. Diz assim, lá no versículo 12. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e a presença dos israelitas, e ele disse, Sol, detenha em Gibeon, e você, lua, pare no vale de Aijalon. O sol se deteve, a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito isso no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu, e a lua não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a esse, nem antes, nem depois, tendo o Senhor atendido à voz de um homem. O que aconteceu aqui? Você consegue entender? O que aconteceu? O sol e a lua pararam. Ambos. Por que o sol e a lua parou? Melhor, quem pode fazer o sol e a lua parar? Somente Deus. Ele é o Criador. Ele parou. E parou por qual motivo? Você pode dizer, primariamente, pela oração de um homem. A voz de um homem, correto. Mas qual o contexto de parar e do pedido de Josué? Existia uma batalha, uma guerra. E o povo de Deus estava lutando para proteger que povo? E quem eram os gibeonitas? O escravo. E por que Deus parou a lua? Para proteger um povo escravo. E por qual motivo? Porque havia sido feito uma aliança. Você consegue entender nesse contexto, quando Jesus falou isso, que eu vos faço uma nova aliança? Iria ser confirmada, iria ter o derramamento do sangue. Deus não muda. Como eu falei, a história não para por aqui. Existem momentos que aparecem cenas gibeonitas, a arca, o pedido de Salomão dentro da região dos gibeonitas. E quando você vai em 2 Samuel, vamos ler esse versículo aqui, 2 Samuel capítulo 21. Muitos anos depois, muitos anos e muito tempo, o período do rei Davi. O que está acontecendo aqui? Diz assim, 2 Samuel capítulo 21, primeiro versículo. Muitos anos está
tendo fome na região de Israel. E Davi vai consultar o Senhor. Segundo Samuel, capítulo 21, primeiro versículo, diz assim: nos dias do rei Davi, muito tempo depois de Josué, houve uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e de sua família sanguinária, porque ele matou os... O que aconteceu aqui? Uma quebra da aliança. Quebra da aliança. Quem quebrou a aliança? O homem ou Deus? O homem quebrou a aliança. Quem esqueceu da aliança? O homem. Deus esqueceu? Não. Davi consulta a Deus: Senhor, por que estamos passando fome? 3 anos, Senhor. Em outras palavras, como se fosse Deus colocando na cabeça, na mente de Davi, aquele, podemos dizer assim, retrocedendo toda a história. Um dia, os gibeonitas fizeram uma aliança. Eles queriam paz e vida. E nós fizemos uma aliança com os gibeonitas ali. E essa aliança não foi por 1 ano, por 2 anos, 3 anos. Ela continua, porque eu não mudo. E Saul foi lá e quebrou a aliança. E agora vocês quebraram a aliança, porque Saul era o representante do povo, o líder também espiritual do povo. E agora está a consequência, porque a aliança fora quebrada. O homem esqueceu, mas Deus não esquece. Alguns pontos para nós ponderarmos aqui, desse contexto todo de uma aliança. Os gibeonitas escravos, certo? Então Deus parou o sol e a lua para um povo escravos. Nós somos escravos. A Bíblia nos diz que somos escravos do pecado. Lembra aquele texto de Paulo, quando você vai em Romanos 7? Eu sei que tenho que fazer o bem, mas não consigo. O bem que eu quero, esse eu não. Mas o mal que eu não quero, este eu faço. Sou escravo. E ele fala assim: quem me livrará do corpo desta morte? E ele diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E depois da confirmação da sua aliança, que ele falou com os discípulos, nós temos a quem ir. Se Deus foi capaz de parar o sol e a lua para um povo escravo, o que Deus seria capaz de fazer por nós? Não que sejamos melhor do que eles, né? Mas nesses dias atuais, o que Deus seria capaz de fazer? Ou podemos também colocar uma outra pergunta. Você já fez alguma vez uma aliança com Deus? Você já fez alguma vez uma aliança com Deus? Sim ou não? Em que momento nós fizemos uma aliança com Deus? Exatamente. Então vamos lá. Aqui é um momento que nós fizemos uma aliança com Deus, certo? Deixa eu ver aqui quantos que estão aqui que foram já batizados nas águas por imersão. Quantos? Então tá ok. Então vocês fizeram uma aliança com Deus, correto? Você lembra o dia do seu batismo? Você lembra? Quem batizou num dia frio, de inverno, e a água estava gelada? Você lembra, né? Deus também lembra. Deus lembra o dia que você veio, talvez seja aqui nessa igreja, pela Santo Antônio. Lembra a roupa que você preparou.
Talvez você naquele dia falou, se foi como criança, eu quero uma roupa nova, quero um tênis novo. Enfim, Deus lembra. E você lembra que você veio aqui à frente, ou o ancião ou o pastor fez algumas perguntas para você? Você lembra? Uma das perguntas era o seguinte: você acredita na Bíblia que é a palavra de Deus? Você respondeu? Você acredita que existe um só Deus? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo? Você acredita na Trindade? Você respondeu? Sim. Foi feita uma outra pergunta. Você quer se preparar para a segunda vinda de Cristo? E você acredita que Jesus irá retornar? Você respondeu? Nem todos responderam sim. Você respondeu? Você quer ser batizado como Cristo Jesus foi batizado nas águas por imersão? Você respondeu? Sim. Você acredita que o seu corpo é o templo do Espírito Santo? E quer você cuidar do seu corpo? Você respondeu? Sim. Você acredita que Deus, através do poder do Espírito Santo, lhe deu dons espirituais? E é o seu desejo, através dos seus dons, continuar pregando esse evangelho, o evangelho de salvação, também através da sua influência, também com seus dízimos e ofertas? Nós respondemos? Sim. Você quer fazer parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e não somente a Igreja Adventista do Sétimo Dia local, mas também a Igreja Adventista Mundial, acreditando você que é a igreja remanescente da profecia bíblica? Você respondeu? Então nós fizemos uma aliança com Deus. E o que acontece nesse processo todo desta aliança? Lembro de Saul? Saul quebrou a aliança. Deus esqueceu? Não. Da mesma forma, Deus não esqueceu o dia que você respondeu essas perguntas e batizou. Nós temos alguém aqui que foi batizado mais de 30 anos? Então nós temos, mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Certo? Mais de 30 anos. É uma longa vida. Deus não esqueceu. Então eu quero trazer aqui para nós, rapidamente, você pode colocar 4 grupos, 4 classes ou 4 tipos de pessoas. Veja se você se encaixa em uma delas. Primeiro, o grupo que fez aliança e ainda permanece fiel a essa aliança. Amém? Uma oportunidade dessa renovação e entender que quando você está aqui num culto de sábado, domingo, quarta, é para celebrar esse Deus da aliança que não esquece. É por isso que Cristo falou logo após a ressurreição: eis que estou convosco todos os dias. Ele continua presente. Esse é um grupo. Segundo grupo, aqueles que fizeram aliança e talvez alguns dias atrás, ou um mês atrás, ou até essa semana, tem pensado o seguinte: eu estou com vontade de desistir. Ou talvez alguém chegou e falou para você que estou com vontade de desistir. Eu quero dizer que não vale a pena desistir dessa aliança, que Deus continua presente. E se você sabe alguém que pensa em desistir, que você possa relembrar disso que estamos falando. Mas também um terceiro grupo, alguém que fez aliança, que estava pensando em desistir e desistiu. Talvez alguém que já sentou aqui nos bancos, que cantou, que orou, participou dos bravadores, dos jovens, que desistiu. Você conhece alguém que já esteve aqui no meio? É o desafio de você relembrar. Ou talvez possa estar aqui alguém, eu não conheço, mas que volte, que
Deus, ele não quebra aliança, mas é o homem que quebra. E Deus vai fazer de tudo. Lembre que Deus parou o sol e a lua. É que o que acontece? Que às vezes nós passamos um dia de cruz e queremos desistir. Um momento, vou largar tudo. E não é assim. Deus está presente. Mas talvez o outro grupo é aquele grupo que não fez aliança, mas que está estudando a Bíblia. E talvez tenha o seguinte pensamento: está naquela indecisão, será que eu vou confirmar essa aliança? Será que vale a pena? Eu quero dizer, vale sim a pena. Vale sim a pena. Porque Deus lembra e vai relembrar em todo momento. Eu perguntei se Deus foi capaz de parar o sol e a lua para os gibeonitas, povo escravo, o que Deus seria capaz de fazer por nós hoje? Quer saber a resposta? O texto bíblico que nós sabemos a maioria de cor. João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o único Filho, para todo que nele crê, não, mas tem a vida eterna. Ou seja, Deus fez muito mais de parar o sol e a lua por nós. Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. Eis que vos faço uma nova aliança, e através do meu sangue derramado em favor de vós, confirmando esta aliança quando olhamos para a cruz. Ele fez muito mais do que parar o sol e a lua. Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. E o que acontece? O homem tem a tendência de esquecer. Quero dizer o seguinte, que Deus não esquece. E essa confirmação da aliança concretizará realmente com a segunda vinda de Jesus. Eu não sei em que grupo você pertence nessa manhã. Eu quero dizer aquele texto de Romanos 8,6 que diz o seguinte: a mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. E esta mentalidade que o Espírito quer colocar sobre nós: paz e vida. A minha paz vos dou, não como o mundo a dá, mas como eu quero dar uma paz. E nós corremos sim atrás de paz e vida. Só que Deus quer dar o quê? A vida eterna. Pedro perguntou: Senhor, para onde iremos? Ele mesmo fala: o Senhor tem a palavra. O Senhor tem o quê? A vida eterna. Esta é a confirmação da nossa aliança. A que grupo você pertence? A que grupo você está aqui? E eu queria encerrar fazendo um apelo aqui. Existe alguém que fez uma aliança e fala: Senhor, eu quero retornar aos seus caminhos? Nós temos alguém aqui? Eu queria fazer uma oração especial. Ou alguém que está estudando a palavra e fala: estou em dúvida. Ou alguém que pensou em desistir, está pensando, vem aquela vozinha do mal, fala: desista, desista, mas vem o Espírito Santo e fala: permaneça firme. Ou alguém que quer renovar essa aliança nesse dia, nesse sábado. Nós temos alguém aqui? Temos. Quero fazer uma oração. Quero que você fique em pé nesse momento. Aí, vamos orar ao nosso Deus. Vamos orar. Nós vamos ter a mensagem. Então pode vir, pode cantar essa mensagem. Pode começar a cantar. Pode colocar. E se você sente que precisa dessa oração e vir aqui à frente, fique à vontade. Nós estaremos aqui e vamos orar para finalizar.